muito boa tarde a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este webinar em que a gente vai debater tendências da inteligência artificial, assunto que a gente sabe está dominando as rodas de conversa, as reuniões de negócio, os eventos, enfim, aí ao redor do mundo todo. Eu sou a Ana Freitas, muito prazer, sou editora executiva da Mercado e Consumo, que é um portal de notícias que trata de tendências de varejo, consumo e comércio no Brasil e no mundo. Somos um portal aí com cobertura especializada nesses assuntos. É um prazer, como eu disse, estar aqui com vocês. Espero que vocês acompanhem também a nossa cobertura deste webinar e tudo que a gente traz diariamente sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre inovação para esses setores. A Mercado e Consumo realiza esse webinar em parceria com a GupShup, que é a principal plataforma de inteligência artificial IA conversacional do mundo. Fica já o convite também para que vocês que estão participando desse papo aqui compartilhem esse conhecimento que vai ser gerado aqui com mais gente depois, mais adiante. E, óbvio, eu não estou sozinha aqui hoje, ao meu lado aqui, ainda que virtualmente, estamos com 3 convidados. Gabriel Queiroz, gerente de negócios da GupShup. Bem-vindo, Gabriel, prazer ter você aqui. E aí, Ana, obrigado pela mediação aí, muito empolgado de participar desse papo. Obrigada a você, obrigada por estar com a Mercado e Consumo fazendo este webinar. A Thaís Montalvão, gerente de Social Commerce da L'Oréal. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Ana, pela introdução. Muito feliz com o convite aí mediado pela GupShup. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje falando desse tema tão interessante. Tão quente, né? Que tanta gente quer saber sobre, né? E o Marcelo Antoniazzi, CEO da Gouveia Consulting. Bem-vindo, Antoniazzi. Bem, obrigado novamente, falando sobre um tema muito importante aí e com gente inteligente sobre o tema. É importante, é um tema que exige mesmo, né? Alguma dedicação aí, muito preparo, muito conhecimento, e é isso que nossos convidados vão trocar aqui, vão trazer para vocês hoje. Como eu falei agora há pouco, todo mundo está falando de inteligência artificial hoje, e junto com a expressão da inteligência artificial, junto com a expressão, né, IA, a gente está aprendendo outras palavras aí, outros conceitos, né? A IA generativa, a IA preditiva, a IA agêntica. Hoje a gente vai falar justamente aqui principalmente sobre a IA agêntica, que é a inteligência artificial baseada em agentes, e é um ramo de IA que se concentra no desenvolvimento de sistemas compostos por agentes autônomos. Esses agentes são programas que são capazes de perceber o ambiente, tomar decisões, enfim, e agir de forma independente para alcançar determinados objetivos que forem traçados ali. Muita gente pode até não ter se dado conta, mas ela já está até no nosso dia a dia. Como, por exemplo, por meio de assistentes virtuais, como Alexa, Google Assistant, Siri, que interpretam comandos e respondem autonomamente. Enfim, muita coisa já está presente no nosso dia a dia, mas a gente não percebe. Claro que as coisas vão se aperfeiçoando, essas tecnologias vão se aperfeiçoando, né? Em bots de trading, por exemplo, também, que analisam o mercado e fazem compras e vendas automaticamente, a IA também está presente. Em carros autônomos, que percebem ali o tráfego, tomam decisões, dirigem, a gente sabe hoje também, sem intervenção humana, já é algo que a gente vislumbra, né? Já é realidade, pelo menos em modelo, em teste. Em NPCs de jogos, em que os personagens controlados pelas IAs ali reagem às ações que os jogadores fazem, enfim, é uma infinidade de situações, existe uma infinidade de situações em que a IA já está presente, robótica, automação industrial, segurança cibernética, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas principalmente com foco nos negócios, né? Como a IA agêntica pode dar mais valor para o seu negócio. A gente vai debater esse objetivo aqui da gente conversar nesse webinar. Vou começar esse papo com o Antoniazzi. Antoniazzi, a gente, como eu disse aqui no começo, vocês aqui que são os especialistas vão poder falar melhor para a gente. A IA é um assunto que a gente está sobre o qual a gente está falando muito, mas não é exatamente nova, né? Como tem sido essa evolução dessa tecnologia, especialmente nos últimos anos, e que transformações a gente pode dizer que aconteceram, e eu diria que são talvez de 2, 3 anos para cá, que fizeram com que essa nossa experiência no uso da IA se aprimorasse de maneira tão rápida. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Assim, a inteligência artificial, por incrível que pareça, é algo que vem sendo estudado há mais de 40 anos, né?
e ela vem evoluindo de uma forma muito importante ao longo desse período. E o início dela é o que a gente chama de machine learning, ou algoritmos que aprendem com uma série de dados, né? Então, a gente viveu agora algo muito interessante, que foi essa briga, entre aspas, entre o ChatGPT e DeepSeeker, né? Então, basicamente, acho que para os leigos e também para os experts, o grande ponto que existe é a briga sobre capacidade computacional, ou quanto para você fazer uma determinada IA trabalhar ou fazer o seu trabalho efetivo, quanto de tempo que você precisa para ensinar essa IA. Ou seja, o que é ensinar? É você colocar quantidade de dados lá dentro. Esse é um ponto importante e fundamental, e por isso que teve aquela crise da NVIDIA versus o ChatGPT NVIDIA versus o DeepSeeker, que nada mais é que você conseguir fazer basicamente a mesma atividade com menos capacidade computacional. Isso significa o quê? Menos custo. Então, a evolução que existe, uma das evoluções que existe cada vez mais você precisa de menos capacidade computacional para treinar os seus agentes ou o seu determinado item. Acho que esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que é fundamental inicialmente as IAs tinham uma característica mais específica, então você criava um algoritmo ou um determinado programa que fazia uma função específica. E uma das grandes evoluções que houveram é quando a gente criou lá, quando foi criado o ChatGPT ou similares, aonde você, e Copilot similares, Gemini, aonde você dá acesso a todo mundo a fazer esse tipo de conversação. Qual é a desvantagem disso? Na prática, é um programa aberto, onde ele busca informação, e existe a dificuldade, que não necessariamente aí ela está aprendendo as coisas que são totalmente corretas. Então, tem aí um processo também de aprendizado. Então, tem várias brincadeiras aí que o pessoal faz, né, sobre esse tema, né? Eu sou palmeirense, aí brinco lá do Mundial, tem Mundial, não tem Mundial. Então, e aí, obviamente, a IA ela vai responder o que aparece na internet. Então, acho que esse é um ponto importante para entender. Assim, é uma evolução desse processo. Tipicamente, eram modelos herméticos específicos para determinadas funções, e ele foi crescendo para um modelo mais, vamos dizer, genérico, vou chamar assim. E você deu acesso às pessoas. Então, hoje em dia, esse processo de utilizar texto, imagem, é algo que está muito, 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 muito avançado, e isso deve avançar muito, muito ao longo do tempo, principalmente quando você está falando, e aí trazendo para a área de negócios, principalmente quando você está falando para atividades manuais. Então, eu e a Iana tivemos lá na NRF e ouvimos coisas do tipo que muitas das atividades, ou a maioria das atividades operacionais, principalmente que utilizam modelos conversacionais, você pode eventualmente substituir pelo esse IA agente, né? E aí a novidade, ou não é bem novidade, mas o modelo de você criar esse agente é o seguinte: como a Ana falou, é algo mais específico, que ele vai fazer uma atividade completa sem qualquer supervisão humana. Acho que esse é o grande ponto do IA agente, né? Que é a característica que a gente tem. Então, basicamente, esse é o mote da coisa. Vai evoluir muito, a gente vai ver um processo muito evolutivo, principalmente, e olhando para negócios, saque, atendimento a cliente, vendas online, e-commerce. Então, todo esse trabalho, ou esse trabalho que hoje é feito por uma atividade manual ou automatizada, ou semi-automatizada, ela pode ser totalmente automatizada. CRM. Então, esse é o modelo que tem. Muito bom. Vou aproveitar e falar aqui para os nossos
convidados, quem está acompanhando a gente aqui nesse webinar, que se tiver dúvidas, quem tiver dúvidas, enfim, comentário para fazer também aqui, pode fazer aqui na nossa área de comentário ao lado da tela. Antoniazzi entrou numa polêmica aí falando de time, não vamos entrar em polêmicas hoje, hein, Antoniazzi? Assunto proibido hoje, falar de futebol. Mas você citou aí rapidamente o que é o diferencial, digamos assim, principal da IA agêntica autônoma, né? Essa autonomia mesmo, né? Bom, se ela é autônoma é isso, né? Mas é isso, quer dizer, ela tem maior capacidade de tomada de decisão, seria isso? Eu posso responder assim, na prática ela é autônoma porque ela efetivamente, e esse é o ponto, ela efetivamente não vai precisar de uma ação de segundo nível do humano. Então, ela deveria conseguir concluir aquela determinada atividade, qualquer ela que seja, de forma completamente autônoma. Então, pode ser 24/7. Então, a grande característica é você pode ter um saque 24/7 sem ter que criar turnos de pessoas e tudo mais. Então, o conceito do IA agente você consegue completar aquela atividade sem nenhuma supervisão humana. Obviamente, você tem que fazer o treinamento dessa IA de uma forma efetiva. Sim, depois de um bom treino, né, como você comentou. Gabriel, falando de negócios, o Antoniazzi já deu também essa introdução aí de aplicabilidade, né, para os negócios. Como as empresas podem ser apoiadas na construção e na implementação da IA agêntica, lembrando também o que ele destacou agora da necessidade desse treino, né, da IA, e quais são, você diria, os principais desafios nessa implementação e aprendizados também, que vocês também experimentaram e que podem dividir aqui com a gente. Boa. Primeiro, boa tarde aí para todo mundo. Acho que assim, as aplicações de inteligência artificial para uma empresa são praticamente infinitas, né? Assim, acho que qualquer área de uma empresa ela pode repensar os processos, a forma como está fazendo o negócio, aplicando inteligência artificial, né, para otimizar processos, enfim. A GupShup, a gente está muito focado na parte conversacional, né? Então, a gente tem ajudado as empresas a pensar essa comunicação, né, com os clientes, utilizando a inteligência artificial. Isso acontece tanto dentro de mensageria, então, WhatsApp, por exemplo, acho que é o principal canal, quanto na própria voz. Tá? Mas quando a gente pensa assim, pô, legal, vamos trazer para a prática, como é que eu trago uma AI para o meu atendimento ou para a minha venda, né? É aí que acho que você contar com uma plataforma, né, uma empresa que ajuda você na estratégia de inteligência artificial e na operacionalização disso faz muita diferença. A AI, como o Antoniazzi falou bem aí, já é algo antigo, assim, não é algo que começou 2, 3 anos atrás, começou há 40 anos e evoluiu bastante. Tecnologia é muito exponencial, né? Acho que todo mundo já ouviu isso e sabe. Então, nos últimos, talvez, 3 anos, a gente teve um avanço proporcional aos últimos 30. Antigamente, a gente trabalhava muito com NLP, né? Você criava ali a intenção, a entidade, então você tinha que meio que falar certinho. Para essa pergunta, eu vou dar essa resposta. Isso mudou muito com a LLM. Hoje, o agente de AI, a AI agêntica, ela é muito mais inteligente, ela opera num nível diferente. Esse treinamento, essa forma de fazer esse treinamento é muito diferente, é muito mais fácil, rápida, mas ela apresenta alguns desafios. Então, dentro da nossa plataforma, por exemplo, uma empresa ela pode determinar, está aqui o meu conteúdo, está aqui o meu site, está aqui o meu catálogo, por exemplo, e a nossa AI ela vai ler isso e vai gerar esse conhecimento, essa base de conhecimento nesse material. Ela não vai na internet, como uma LLM tradicional, para criar essa resposta de qualquer maneira. Porque isso aí é o que a gente fala que é a alucinação, né? Acho que as pessoas já devem ter ouvido essa expressão, mas a alucinação da AI, basicamente, ela dá uma resposta que ela não devia. Porque se ela vai na internet, num ambiente muito solto para gerar, ela pode responder. Assim. Quando a gente fala de marca, o conteúdo é muito importante. Então, uma marca, ela tem um tom de voz, uma marca ela não quer que
a inteligência artificial fale de determinado assunto. Então, a gente ajuda as empresas nisso. Isso é um grande desafio, tá, Ana? Você me perguntou assim, quais são os desafios e aprendizados? Você trabalhar, né, esse treinamento bem é super importante para que a AI opere bem, para que a AI fale o que a marca precisa, para que a AI atinja os objetivos de negócio. Sejam eles atender melhor, vender mais e por aí vai. Tá? Acho que é algo que a gente tem vivenciado aí já há bastante tempo, trabalhado com parceiros como a própria L'Oréal para criar, né, essas boas inteligências artificiais, esses agentes de AI que operam e ajudam, né, dentro da operação da empresa, ajudam os atendentes humanos, ajudam a empresa sem a necessidade de um atendente humano a atingir esses resultados de negócio. Muito bom. Já temos aqui nos comentários algumas perguntas, agradeço já a quem está participando aí, daqui a pouquinho a gente abre espaço para fazer essas perguntas aí para os nossos convidados. Temos uma audiência Brasil, mas também de Bristol, o Vini está acompanhando a gente de Bristol, uma audiência aí de outros lugares também. Obrigada mais uma vez a todos que estão aqui. Gabriel, até pensando no que vocês já implementaram, enfim, e nesse treino que você comentou que tem que ser muito assertivo, né, muito bem feito, para que a IA trabalhe melhor, que resultados práticos vocês já veem nas empresas que usam IA agêntica, que a gente pode dar de exemplo aqui para quem está acompanhando, enfim, para conseguir tangibilizar isso? Boa. A gente tem casos diversos, igual eu disse, acho que em todas as indústrias, mas a gente tem clientes que eles usam AI para fazer atendimento, para atender melhor. Né? Então, eu consigo ter um atendimento muito mais escalável, né, e com qualidade. A gente tem empresas no Brasil hoje que tem 2.000 pessoas em um call center. Quem nunca passou pela experiência de ligar, né, para uma empresa e ficar, sei lá quantos minutos. Eu estava comentando aqui, né, pessoal, assim, eu tô com um problema de internet hoje, infelizmente meu provedor aí não tem um agente de AI, fiquei 15 minutos no telefone para a ligação cair, né? E eu não resolvi, tô até com medo aqui de ter algum problema de internet. E é uma empresa que tem um call center de mais de 2.000 pessoas, mesmo assim tem essa dificuldade. Então, quando a gente fala de atendimento, consegue criar uma experiência muito melhor para o cliente, de maneira muito mais escalável operacionalmente para a empresa, né? Que é muito mais barato, é muito melhor. Mas não se limita a isso. Quando a gente fala de venda, uma AI ela pode executar vendas de maneira autônoma, ela pode ajudar um ser humano, um vendedor, a vender mais, a vender melhor. Então, as aplicabilidades da inteligência artificial agêntica são muito grandes para a empresa. Assim, a gente tem cliente que está vendendo mais, a gente tem cliente que está atendendo melhor, tá? Ela consegue diminuir os custos de atendimento e atender melhor. Né? Então, NPS, CSAT, que são melhores do que anteriormente. A gente tem empresa que está usando a inteligência artificial internamente para ajudar, para ser um guia para os funcionários. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu mando para a AI e eu pergunto. Então, basicamente, qualquer processo, acho que a gente consegue, qualquer processo que a gente precisa de uma conversa, que eu preciso tirar uma dúvida, procurar alguma coisa, enfim, a gente consegue utilizar um agente de AI para potencializar isso. Muito bom. Esse exemplo que você deu de atendimento telefônico é ótimo, porque ajuda, todo mundo se identifica com essa situação, eu acho, né? Ajuda a gente a perceber bem como a diferença que faz, né? Quando a gente usa a tecnologia para resolver coisas que podem ser resolvidas de maneira muito mais simples, muito mais rápida, e a tecnologia é para isso, né? Para facilitar a vida do consumidor também, no fim, na ponta. E se você não tem isso, que diferença faz? Ficar 20 minutos no telefone, como você comentou, e não conseguir resolver o problema eventualmente, né? O problema que a gente imagina, assim, que já poderia ter sido resolvido faz muito tempo, né? E a gente ainda lida com ele ainda hoje. Esperamos que por pouco tempo. Vou passar agora para a Thaís, para a gente falar um pouco das histórias também dos cases aí da L'Oréal, né? Como a L'Oréal, Thaís, usa a IA em campanhas de marcas, por exemplo, das marcas, né, da própria L'Oréal, e se existe hoje alguma estratégia de funil que vocês consideram, que vocês usam considerando a conversação pelo WhatsApp, que é um dos exemplos aí que o Gabriel trouxe para a gente.
Perfeito, gente. Boa tarde. Eu acho que antes até de responder a sua pergunta, Ayana, é interessante contar por que a L'Oréal adotou o WhatsApp e, obviamente, a inteligência artificial dentro da estratégia. A gente fez uma pesquisa e a gente entendeu que o consumidor de beleza online ele tem muita dificuldade de comprar sem ter alguém ou algo para poder ajudá-lo a tirar dúvida. O medo é muito grande de comprar o produto errado. Muitas das vezes a gente está falando de produtos com ticket médio alto, ou até mesmo quando a gente fala de beleza, pode ser até barato, mas a frustração de comprar um produto errado para o seu cabelo, para a sua pele é tão grande que não vale o risco, digamos assim. E a gente vem de uma cultura, o brasileiro aprendeu a comprar beleza através do porta a porta. Então, essa questão de ter ali uma consultora de beleza, entrando na casa das pessoas para explicar sobre o produto, passar o produto na pele, é algo que vem muito na memória de como a gente construiu isso, né, ao longo de muitos anos. Então, a gente entende essa barreira e a gente pensou em como que a gente conseguiria sanar isso e, ao mesmo tempo, ter algo que a gente conseguisse escalar. Então, a gente fez um case muito interessante aí, respondendo já a sua pergunta sobre etapas de funil. A gente já fez testes para 2 etapas de funil e eu queria comentar os 2 aqui hoje, mas eu vou começar pela etapa de conversão. Foi o primeiro teste que a gente fez, na verdade. A gente fez um teste durante o Prime Day da Amazon. Eu acho que todo mundo aqui conhece esse momento. Quem não é Prime... Só para explicar, é o momento que a Amazon faz bastante desconto, dá muita ferramenta ali para você converter se você for Prime. E a gente fez uma mídia muito interessante de nossos produtos L'Oréal, que te ajudava a montar um carrinho perfeito para a sua necessidade de pele. A gente fez esse case voltado para skincare. E ele montava para você esse carrinho de compra. Você só clicava, conversava com a AI ia conversando sobre a sua questão, sua preocupação com a sua pele, ele ia te dando dicas ali, como que você usa esse produto também depois que você compra e tudo mais, e te levava direto para um carrinho. O que a gente viu de resultado dessa campanha, que foi bastante interessante, 42% das pessoas que conversaram com a gente, e não foi pouca gente, gerou um carrinho de compra. E a gente conseguiu aumentar em 31% o nosso ticket médio também através dessa campanha. Nessa específica, a gente não tinha um agente humano, mas sim, somente a GenAI. E aí eu acho que é interessante comentar que sim, ela consegue vender. E sim, até conectando com o que o Marcelo trouxe, o treinamento foi exaustivo. Porque para a gente fazer esse treinamento e testes, né, porque a gente estressou muito os testes também, a gente treinou com toda uma base de dados muito rica das marcas, a gente limitou o acesso dessa GenAI somente para o pool de informação que eu estava provendo, então ela não conseguia colher aberto da internet uma resposta, justamente para a gente mitigar esse risco de alucinação, de responder alguma coisa que não estava dentro do nosso ambiente de controle, dar uma informação errada para um consumidor. Então, a gente proveu isso tudo, treinamos a AI e testamos das mais diversas maneiras possíveis. A L'Oréal preza muito para a questão de diversidade, então a gente estava falando de pele, tem uma questão racial também envolvida nisso, né? Tom de pele, também etarismo, então, assim, a pele é madura, a pele é jovem, então a gente teve uma diversidade de pessoas, de times, para testar isso com olhares diferentes, e a gente conseguiu ter 100% de aprovação, não teve nenhuma reclamação. Então, foi uma AI que a gente tem muito orgulho de comentar. Muito legal. Eu ia perguntar justamente como que vocês validam o que vai ser apresentado para os usuários. Você acabou já respondendo um pouco, né? Teve uma boa receptividade, pelo que você comentou aí, né? Mas há esse processo de validação, entre aspas. Sim. Depois que a gente faz a gente deu uma enxurrada de material para o time do Gabriel, para poder fazer todo o treinamento da LLM, e depois disso a gente faz diversos testes. Então, passou por muitas mãos para testar pergunta tudo que vocês possam imaginar, até para entender, tudo bem, era sobre pele, mas e se a pessoa falar sobre política? E se a pessoa falar sobre futebol? E se a pessoa perguntar sobre o Mercado Livre dentro de uma inteligência que está voltada para a Amazon? Então, assim, a gente pensa em vários cenários para conseguir, ao máximo, estressar essa inteligência, né, e chegar no limite dela ali da assertividade.
Muito bom. Mais uma prova do que vocês estão falando aqui nessa tarde, da importância desse treinamento ser feito de maneira muito assertiva, muito bem feito, né? No fim das contas. Para além de conversão, como o WhatsApp e AI se encaixam na estratégia das marcas da L'Oréal? Como vocês medem também o sucesso dessas interações hoje? E até para saber, né, se a IA está criando, enfim, uma experiência boa e está chegando no objetivo que vocês imaginavam. Perfeito. O segundo case que eu queria muito dividir aqui com todos foi um case que a gente criou dentro da etapa de consideração. A L'Oréal, ela também, a gente preza muito também por levar informação para o nosso consumidor, nada mais é do que beleza também, né, e saúde. E falando de skincare ainda, a gente lançou um produto no ano passado, um produto na linha de La Roche-Posay, uma marca bastante conhecida no mercado. O produto se chama Mela B3, não vou fazer propaganda do produto aqui, mas é um produto voltado para melasma. E melasma é uma questão dermatológica que grande parte das pessoas não tem tanto conhecimento assim. A gente ainda tem uma barreira muito grande em idas ao dermatologista do público brasileiro, né, do consumidor brasileiro. E aí a gente resolveu fazer uma inteligência que ela tirava todas as dúvidas do consumidor, então ela fazia o consumidor considerar o produto, comprar o produto, né, e colocá-lo dentro da sua rotina de skincare. Então, após você ter sido recebido, né, ter visto algum vídeo ou algum material em relação ao produto, então campanha de conhecimento, de awareness que a gente chama, né? Então você foi o primeiro impacto que você teve sobre o produto. Então, o que é aquele produto? Depois disso, você já ficou com uma pulga atrás da orelha. E aí você era impactado por uma mídia que te levava a uma conversa no WhatsApp com uma AI. Essa AI tirava diversas dúvidas. Pra vocês terem uma ideia, a gente também levava, no final, a gente levava para uma compra. Se a pessoa quiser comprar, a gente dava uma indicação de um e-commerce parceiro para ela realizar a compra. Só que o interessante, e aí já vou conectar com a sua outra pergunta de como a gente mede isso, né? Era possível que esse usuário chegasse até o final dessa experiência em 3 passos. Ou seja, eu mandava 3 perguntas ou eu interagia 3 vezes com essa AI e eu chegava até o final dessa conversa. A gente teve uma média de 15 interações. Então, as pessoas mandavam 15 mensagens para essa AI. Então, eu acho que isso mostrou muito, tendo em vista que era um case de consideração, que a gente queria engajar o consumidor dentro de uma conversa, a gente vê isso como uma super estrela, um super sucesso que a gente teve. Quando a gente para pensar, quem aqui manda 15 mensagens no grupo da família? Não manda. Mas as pessoas mandavam para uma AI. Então, perguntando tudo. E a gente lê, né? A gente parava para ler justamente para até autoalimentar, sabe? Olha, o que a gente pode fazer aqui como próximo passo dessa campanha, dado o que as pessoas estão me perguntando. E a gente parava para ler os chats, era muito interessante, porque genuinamente as pessoas estavam tirando dúvida e ficando felizes com os resultados, sabe? Então, isso foi super interessante. 24% das pessoas que conversaram com a gente geraram um carrinho de compra. Foi menos do que o outro, porque era uma inteligência voltada para realmente consideração, né? Eu estava te explicando sobre o produto, não estava ali forçando para você comprar. E a gente também tem cases que a gente utiliza o agente humano. E aí, conectado com o que o Marcelo trouxe antes, a inteligência artificial ajuda a gente a ganhar escala. O humano, dentro dessa conversa, ele não é desconsiderado ou menos importante. Na verdade, o que a gente fez, uma outra campanha recente, foi uma campanha de Black Friday, o agente humano, ele entrava quando o consumidor não estava mais seguindo com a inteligência artificial. Ele era uma pessoa potencial para comprar, mas ele abandonava a conversa. Opa, você abandonou a conversa. Você tem mais alguma dúvida? Você gostaria de falar com a gente? Se falava que sim, caía para o humano. Então, é uma forma também da gente dar para o agente humano o suprassumo do atendimento. Eu vou dar na sua mão algo já muito mais, uma triagem muito bem feita, que a inteligência fez, ela já sanou um monte de dúvida, que eu não precisava ter um agente humano ali para responder, até porque ia ser muito robótico, né? Então, eu acho que ela ajuda, inclusive, a gente potencializar o que o agente humano trouxe, né, no caso desse case. Só um comentário rápido aqui, a Yasmin, que está acompanhando a gente, comentou assim, não esperava ouvir falarem de melasma aqui. Grávidas sabem o susto que é. Se identificando aqui com o seu tema, bem que você comentou aí.
Vou fazer mais uma pergunta geral aqui para vocês, mas tem bastante interação aqui, bastante comentário do nosso público, e acho que é importante a gente sanar essas dúvidas, né, de quem está acompanhando a gente, afinal, vieram aqui para isso, para aprender com vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta aí, para todos, tá? A gente está aqui falando de agêntica, de todo esse potencial que a gente vê nela, né? E que ela é muito importante para vários setores, como o próprio Gabriel trouxe, né? Mas quais setores vocês diriam hoje que já estão se beneficiando mais dessa tecnologia, se é que dá para a gente citar setores específicos que avançaram mais ou que se abriram mais para as possibilidades que a agêntica traz? Podemos começar contigo, Gabriel. Eu acho que todos os setores, não tem nenhum setor que eu penso e falo assim, pô, acho que é IA. Não, a inteligência artificial, igual eu disse, ela vai ser importante para todas as indústrias, todos os setores dentro de uma empresa, porque a gente tem muita aplicação para inteligência artificial dentro de diferentes processos, né? Então, é a forma da gente usar. Mas, assim, acho que a gente tem alguns setores que tradicionalmente são inovadores e têm construído coisas bem legais. Assim, acho que varejo e o setor financeiro tem bons exemplos de empresas que já estão explorando aí de maneira bem efetiva a inteligência artificial dentro desses vários processos. Acho que setor financeiro é um que tem sempre essa questão de segurança, mas a inovação ali é muito presente. Então, acho que varejo e o setor financeiro estão bem avançados. Muito bom. E varejo, né, Antoniazzi, que nem sempre é o setor tradicionalmente que acompanha essas inovações de tecnologia, pelo menos não tão na frente como é o setor financeiro, por exemplo, né? A gente sabe que ele está mais antenado, tem mais condições de investir, enfim, vai atrás, né? Mas varejo também, como eu disse aí o Gabriel, né? Uhum. Eu acho que até estou vendo aqui algumas perguntas e meio afirmações. O Henrique, por exemplo, está comentando aqui que o IA Agente ele ajuda muito fora do horário de atendimento humano. E a brincadeira é que a IA não dorme. Na prática, o que a IA traz? Ela traz um aumento de produtividade. Você utilizar ela em ambiente inóspito ou ambiente que eventualmente o humano não pode estar atuando, ou em horários muito ruins e tal. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto, que eu acho que é importante ficar claro, que a Thais comentou, um ser humano tem uma capacidade limitada de aprendizado, assim, e no caso da IA, quanto mais informação você der, mais ela vai estar consolidando essa informação. Então, o volume de informação pode ser muito acima do que, eventualmente, um atendente tradicional teria, né? Voltando à aplicação, e alguém, eu não vou lembrar quem falou, mas alguém falou, mas é melhor no atendimento ou no processo? Tipicamente, quando você tem processos repetitivos e manuais, aí a gente que ela ajuda muito, porque você vai fazer aquela atividade muitas vezes em um processo muito repetitivo. Então, sim, nos processos ela é muito utilizada, mas como disse o time aqui dos comentários, você pode usar também para aumentar a produtividade do seu saque, que foi o caso do Gabriel, aí, que sofreu com a internet dele. Então, na prática, quem já não sofreu com o chat que você aperte 1, aperte 2, aperte 3, você fala, pô, mas meu número não está aqui, eu não tenho nenhum que me ajuda. Aí ele bota em outros, aí ele volta para o primeiro, você fica desesperado, né? Quantas vezes você já entrou em looping em URAs ou em sistemas que na prática não são inteligentes, eles são são pré-programados, e aí ele vai te dar uma resposta pré-programada. Aí a gente faz exatamente o contrário disso, ele aprende e ele tenta ajustar a conversa para a necessidade do consumidor. Então, a melhoria da necessidade do consumidor, mas eu diria que aonde você ganha maior produtividade é exatamente fora desses horários, vamos dizer assim, humanos, e principalmente quando você tem atividades de extrema que são repetitivas. Eu acho que esse é a grande ponto. Sobre setores, setor de varejo, como você falou, é muito importante. Eu posso abrir um pouquinho o leque, aonde você tem a necessidade de interação com o ambiente externo,
vai te dar. Então, pode ser beleza, pode ser banco, ou seja, você tem a parte do varejo, a parte bancária é importante, e todo atendimento, né? No caso do Gabriel aí, a parte toda de telefonia, todo o pessoal de Sabesp, né? De água, de utilities também, pode se beneficiar muito disso, porque é onde você tem grandes volumes, ou seja, novamente, onde você tem grandes volumes de atendimento, você consegue fazer isso de uma forma onde você consegue abaixar o custo, né? E torna o atendimento até mais humanizado, por mais contraditório que pareça, né? Mas realmente resolvendo o que o cliente quer, né? Muitas vezes, em vez de eu vou comentar, de passar para um, passar para outro. Enfim. Você falou do atendimento humanizado. Houve uma brincadeira, não, um teste, na verdade, científico, onde pegaram um médico e pegaram uma agente conversacional, e as pessoas não sabiam que era um médico ou não, acho que veio essa história da ética, e as pessoas se sentiram mais humanizadas com a agente conversacional. É um teste em Londres, se não me engano, e foi surpreendente, né? Então, por quê? Porque ele pegava várias informações e ele conseguia ser mais atencioso. Então, é interessante essa, vou dizer assim, eu diria que foi um teste meio pegadinha, mas foi bem interessante para entender o potencial também. Total. E o que é ser bem atendido nesse caso? Porque se você está ligando para resolver um problema, você quer resolver o problema, né? Então, ser bem atendido é ter a resolução. Se ela for mais rápida, mais efetiva, mais clara, né? Se você conseguir fazer isso com tecnologia, e a tecnologia ajudar isso a realmente você resolver e não deixar para depois, passar para diante, você satisfez o cliente no fim, né? A experiência dele foi bem feita ali. Eu vou fazer uma pergunta aqui eu vou pegar o gancho aqui com a Thaís, é algo que até você comentou já numa das suas respostas, Thaís, mas uma pergunta do Henrique, falando que perguntando, né? O treino da IA agêntica precisa ser mais cuidadoso, especialmente para o atendimento. Tem um pouco a ver com o que você falou, e com o Gabriel também, enfim, dessa questão de muito treino mesmo, né? Para que a efetividade, enfim, das respostas seja maior, né? Isso, não, perfeito. O time de atendimento foi um grande parceiro nosso no treinamento também dessa AI, não só no treinamento como no teste, porque como eles, mais do que ninguém ali, está muito acostumado a lidar com o público, eles foram um crivo muito importante para a gente, para poder entender se a gente estava respondendo também de maneira correta, e, enfim, estava dentro do parâmetro também de qualidade de atendimento que a gente tem marca a marca, né? Cada marca na L'Oréal tem um tom de voz. Então, se eu estou comunicando a marca La Roche-Posay, vai ser diferente do tom que eu vou usar para uma marca L'Oréal Paris, por exemplo. E é o time de atendimento que tem esse conhecimento, esse know-how. Então, a gente sempre se apoia muito. O humano não é, de forma alguma, descartado nesse sentido. A gente precisa deles. Eu vi também aqui no chat algo falando sobre... mas quando a pessoa não sabe com quem ela está falando, né? A gente, dentro dos testes que a gente fez, a gente sempre deixou muito claro quem estava falando. Então, eu acho que isso é um debate ainda que a gente vê muito no mercado também, né? De quem está usando de uma maneira que parece que você quer enganar a pessoa, muito entre aspas, mas a gente sempre coloca ali que é um agente virtual, e quando ele vai para um agente humano, esse agente, inclusive, tem um nome. Então, a gente não batizou a nossa AI, mas o humano é sempre batizado, tem sempre um nome. Então, eu acho que é importante, sim, a gente deixar bem claro para a pessoa com quem ela está falando. Para a pessoa distinguir, né? Quando está falando com a AI e quando está falando com o humano. Uma pergunta aqui bacana também do Edson. Na opinião de vocês, quais competências e mudanças culturais as empresas precisam adotar para aproveitar ao máximo o potencial da IA agêntica no atendimento ao cliente e na automação de processos? Vamos começar de novo rodando com o Gabriel, Antoniazzi e daí Thaís. Boa. Acho que a Thaís já falou muito bem agora, citando um exemplo prático, assim, a gente vai sempre precisar de humanos, né, para ajudar, para treinar, para participar desse processo da inteligência artificial. Então, acho que as skills, assim, as skills do futuro, né, as habilidades do futuro, as pessoas vão precisar saber das instruções para a inteligência artificial, né? Então,
o que a gente chama de prompt, né? Mas nada mais é do que instruções claras e objetivas para a AI, para ela aprender baseado nisso. Então, isso é uma habilidade que vai ser muito importante daqui para frente. Mais uma vez, acho que para todas as indústrias, todos os setores, todas as profissões, a gente vai cada vez mais lidar no nosso dia a dia com inteligência artificial. Acho que boa parte das pessoas que estão aqui já devem usar um ChatGPT, um Meta AI, um Gemini do Google, né? Então, a gente já usa, assim, pô, me ajuda a fazer determinada tarefa, e isso vai fazer parte do nosso dia a dia e profissionalmente vai ser muito importante. Então, para a gente construir esse agente de AI, toda empresa vai precisar de profissionais para ajudar a direcionar esse agente de AI. Eu vi alguns comentários aqui das pessoas falando sobre treinamento e alucinação. De fato, assim, principalmente para empresas, a alucinação, igual eu disse lá no começo, é um problema, né? É um desafio, né? Talvez não é um problema. Mas a gente evita a alucinação com um bom direcionamento e uma boa plataforma que ajuda você ali a criar essas cercas, né? Em inglês eles falam guardrails ali, mas criar essas diretrizes e até onde a AI pode ir, onde ela não vai, o que ela fala, o que ela não fala. Então, acho que isso aí vai ser bem importante para o futuro. Antoniazzi. Opa, estava desligado aqui. Eu acho que, assim, essa questão, sem entrar em grandes polêmicas aqui, mas a gente, é um processo que, eu acho que apareceu aqui nos comentários, é um processo, que nem você segurar uma barreira que está vindo. Eu acho que uma grande lembrança é quando os taxistas fizeram greve com o Uber, né? E fizeram greve, passeata, tá. Hoje você pega táxi dentro do Uber. Na prática, o que eu acho que acho que é um comentário importante é o seguinte, e aí tem a ver com as questões éticas, e a gente vai conviver de uma forma ou de outra com a inteligência artificial no nosso dia a dia. E quanto mais a gente entender sobre ela, mais a gente vai se beneficiar dela. Então, eu acho que, assim, o change management, né, que é o gerenciamento da mudança, é um assunto extremamente relevante para essa mudança. Ou seja, não é só ter a melhor técnica, o melhor algoritmo, você tem que trazer as pessoas para não desconfiarem da inteligência. Porque, assim, uma coisa muito clara é assim, poxa, mas será que ele está dando a resposta certa? Será que ele está pegando a informação correta? Existe uma desconfiança natural, e é do ser humano isso, de que aquele programa de computador ele consegue realmente dar respostas corretas. E é muito interessante, todo mundo já usou aí os vários translators, né, Google Translator. Quando você usava 5 anos atrás, era horrível. Hoje em dia, assim, qualidade é sensacional. Então, eu diria que não só o Google, né, tem vários deles, né? E o ponto é um pouco essa, assim, é inevitável, e a dica para todo mundo é: entre nessa onda que você vai se beneficiar. E acho que o que o Gabriel e a Thais já falaram na prática vai sobrar o filé mignon para os humanos, né? Ou seja, as pessoas humanas, né, os humanos no atendimento, vão estar sempre com uma parte mais interessante do trabalho e não a repetitiva. Novamente, onde é que eu acho que é a aplicação maior? Onde tem atividades triviais, repetitivas e com alto volume de dados, que tipicamente o humano erra. E nesse caso, a máquina tende a errar menos. E enquanto você precisa de análise, emoção e tudo mais, aí entra o humano para ajudar nessa coisa literalmente mais humana. Então, eu diria o seguinte: entra na onda, que é melhor do que fazer a greve dos taxistas. Melhor entrar logo, né? Porque tá todo mundo entrando aí, mal ou bem. Isso. Eu acho que a Thais, inclusive, é um case, né? A L'Oréal é um case muito interessante quando se fala de mudança cultural mesmo, porque às vezes é uma mudança que tem que ser feita dentro da empresa, né? Não, vamos apostar nisso, vamos entrar nessa, porque queremos ser pioneiros, porque queremos, enfim, tá na onda aí, né? Testando tecnologias. Acho que, e aí, Thais, te passo a bola nesse sentido,
acho que faz diferença quando a empresa tem essa questão também de inovação no seu DNA, né? Para adotar tecnologias que são assim disruptivas como essas. Sim, a L'Oréal ela tem uma agenda muito forte do que a gente chama de beauty tech, né? Que a gente chama é uma indústria de beleza, mas que se vê também como um pezinho ali em tecnologia. O Gabriel, que é meu parceiro aqui de já alguma data, já longa data, já com a L'Oréal e GupShup, sabe o quão exaustivos somos em pedir coisas. Então, não só para a Gup, mas também para outros parceiros, como, por exemplo, a Meta, né, que é a detentora do WhatsApp, por exemplo, que é o canal que a gente utiliza com mais frequência, a gente sempre está querendo mais. Putz, mas se tivesse um produto assim, assado, e aí até conectando com a pergunta do chat, eu acho que para os marqueteiros de plantão tem que ficar de olho, porque o que vem de produto de mídia, o que vem de produto relacionado para produto, eu digo assim, produto tecnológico para a gente falar sobre os nossos produtos, né? O que vem ligado à inteligência artificial é muito grande. Então, a gente tem que saber lidar com isso, saber como isso vai se comportar, como que a gente consegue, da melhor maneira possível, deixar isso o mais humanizado possível também, né? Então, todos esses testes que a gente fez foi justamente para deixar um atendimento, ainda que a pessoa sabendo que era virtual, né, um atendimento de agente virtual, humanizado, para não ser o Tec 1, Tec 2, ser algo bem fluido, né, e utilizando produtos hoje digitais que já estão se modernizando a ponto de terem também inteligência artificial em todos os seus processos. Então, eu acho que os marqueteiros também têm que ficar de olho para esse viés. Total. Tem muitos comentários aqui na nossa área de comentários do webinar, e aí a Luísa comentou justamente isso, né? Existem, quer dizer, combina com o que vocês falaram aí, existem diversas formas de se aproveitar a inteligência artificial, mas com certeza a junção das duas é o ideal, das duas inteligências, né? Imagino aí que a Luísa está falando. Tem uma pergunta aqui também da Tabata, que é o seguinte... ela diz aqui que algo que ela adora sobre IA é como ela não tem preconceitos, não te trata diferente, por exemplo, por você ser mulher, quando você está interagindo, né? E a dúvida é, seria possível criar um agente de IA que é expert em falar com grupos específicos, enfim, com uma linguagem até adaptada, por exemplo, também com as mulheres, com o PCD, enfim. Gabriel. Totalmente, Tabata. Acho que mais uma vez, é baseado em como que você vai treinar essa inteligência artificial, né? Então, a gente tem exemplos assim de inteligência artificial que está ensinando inglês para criança, né? O que tá falando com pessoas mais idosas, então ela usa voz, né? Que a pessoa não gosta muito de digitar. A gente trazendo para o WhatsApp, assim, o WhatsApp é um canal muito plural, né? Assim, a gente pegar todo mundo que está aqui, pensa você, quantas pessoas você conhece que não utilizam o WhatsApp, né? Provavelmente vai dar para contar nos dedos, assim. A pessoa não sabe ler às vezes, mas ela usa o WhatsApp. Ela manda áudio, enfim. Então a inteligência artificial ela pode aplicar para todo mundo, né? Você pode ter uma AI que ela é 100% baseada em voz para uma pessoa que não sabe ler, né? E enfim, então possibilidades são grandes. Eu vi até uma pergunta ali em cima, aproveitando o gancho, que achei bem legal, foi do René, que ele está perguntando assim, quais os desafios técnicos e estratégicos nessa construção de um agente para orquestrar dados de múltiplas fontes. Enfim. Acho que esse aí, René, é um grande desafio e que é algo que é super legal quando você tem uma plataforma igual a nossa, assim, que modéstia à parte, é uma plataforma muito bacana para a construção desses agentes, porque quando a gente está falando dessas construções mais específicas, a gente vai, se eu estou falando para uma empresa como a L'Oréal, que tem um público específico, ou se eu estou falando de um banco que tem clientes de categoria A, B, C, ou ouro, prata, bronze, né? Assim, enfim. Eu vou fazer uma integração ao CRM para entender que a Thaís é uma cliente ouro, o Antoniás é um cliente prata, o Gabriel é um cliente bronze, seja lá o que isso significa, mas a Thaís tem um atendimento mais premium, né? Então ela já tem acesso a serviços. Então tudo isso, uma plataforma como a da GupShup, o Conversation Cloud, ela faz essa orquestração e entrega esse conteúdo para a AI trabalhar, né? Então, mesma coisa, quando eu vou lá nessa estratificação, nesse cara que é PCD, que eu estou conversando, ou uma criança, uma pessoa mais velha, homem, mulher, enfim, qualquer coisa que eu quiser criar um conteúdo específico,
eu também posso consultar de diversas fontes, diversos sistemas, para alimentar essa inteligência. Só ajudando um pouco aqui o Vamos lá. Gabriel, é um ponto interessante que talvez seja revolucionário, que é o seguinte: hoje a IA conversacional já virou uma coisa muito madura, ou está amadurecendo muito rápido, e você tem a parte vou chamar aqui de robôs humanoides, né? E isso faz com que aquele robô fique cada vez mais humanizado, né? Porque ele consegue conversar, ele consegue interagir. Então, a gente viu lá o Elon Musk cortando o cabelo, e a gente viu, né, Ana, lá na NRF, robôs que são específicos para idosos, que eles fazem carinho nos idosos, eles interagem com os idosos. Então, trazendo um pouco o que o Gabriel falou, assim, tinha um público específico, os idosos, que em geral são sozinhos, são solitários, principalmente no primeiro mundo, né? No terceiro mundo aqui é a maior confusão, todo mundo junto, mas lá o pessoal é um pouco mais solitário, e eles usam esses robôs humanoides, ou esses pequenos robozinhos para interagir com os senhores e senhoras. Então, é um exemplo de público específico com uma ação da IA, vamos dizer, conversacional, mais, vamos dizer, a robotização ou robôs humanoides, né? Não necessariamente humanoide significando um formato humano, mas que tenha características, né, de interação com o ser humano, né? Então, isso é uma outra evolução que está rolando por aí. Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta aqui. A gente já está quase finalizando aqui o tempo, mas chegou tanta coisa aqui na nossa área de comentários que eu não queria deixar as pessoas também... não vai dar para responder todas, não vai dar para comentar, ler tudo aqui, mas não queria deixar de fazer algumas. O Edson fez uma pergunta aqui que é a seguinte: de que forma esses agentes inteligentes podem ou já estão ajudando a reduzir fraudes e melhorando a segurança digital, especialmente em setores sensíveis, como é o serviço financeiro, que foi um dos setores aí que estão mais avançados, né, como que o Gabriel citou. Ô Edson, acho que o Antonio tinha falado assim, a gente tem muito dado, acho que a análise de fraude é uma análise basicamente de dado para você entender se determinada ação ela é fraudulenta ou não, né? Então, a IA ela vai ajudar a tornar esse processo muito mais rápido, né? O que antes se demorava às vezes 3 dias para passar no motor de antifraude, agora você vai demorar 3 segundos. Então, a IA ela está ajudando a consumir mais e mais dados para você entender e avaliar rapidamente a situação ali em questão de segundos ou milissegundos. Acho que só para contribuir com o Gabriel, uma característica muito interessante da IA é que você consegue determinar um padrão. Sei lá, tem um padrão de consumo, ou um padrão do Gabriel de comprar. E aí ele comprou, sei lá, uma Ferrari, saiu fora do padrão. Ou seja, ela é muito rápida em identificar desvios de padrão, de comportamento, de consumo, e nesse caso, né? E aí demonstra ou parece ter uma fraude ali, porque ele comprou um negócio muito diferente do padrão dele, né? Então, esse é um ponto interessante. Novamente, com uma velocidade rápida, qualquer hora do dia, na madrugada, você pode ver que os hackers normalmente são na madrugada, né? Então, esse é um outro ponto, né? Você pode estar alerta 100% do tempo. Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para todos, e depois vou pedir também que vocês façam suas considerações finais. Mas eu queria destacar aqui a importância de parcerias, né? A gente fala muito hoje da necessidade de integração, e aí a gente fala de diversos negócios adotando integração, fazendo parcerias com outros negócios, enfim, porque se complementam, né? Porque dessa forma se consegue focar mais no seu core, enfim, no que é o seu objetivo ali primordial do negócio. Eu acho que, Thaís, poderíamos começar com você, até porque vocês têm essa parceria com a GupShop, como você comentou, vocês estão sempre pedindo aí ideias também para outros parceiros, né? Tem essa sede de inovação, um pouco dessa importância de ter parceiros para você, enfim, primeiro porque o parceiro muitas vezes está muito mais bem qualificado do que você dentro da sua empresa para tomar iniciativas, né, determinadas iniciativas que exigem maior especialização. Segundo, porque, enfim,
isso ajuda, como eu comentei, o negócio a focar mais no seu core ali, né? Total, eu acho que assim, a gente ter diversidade, não só de pessoas, mas também de empresas pensantes, né, para uma finalidade é sempre, eu acho que é sempre um sucesso, sempre a gente só tem a ganhar. A L'Oréal como uma empresa, a gente não é uma empresa de varejo, né? A gente é uma empresa, uma indústria, né? Então a gente gera valor de marca, vende o produto e etc., mas através de parceiros. E a gente precisa do parceiro para vender e a gente precisa de parceiros que ajudem a gente com as nossas ideias malucas a fazerem esse parceiro vender mais. Eu acho que a Gup foi muito... Estou repetindo parceiro muitas vezes nessa minha fala, mas foi muito parceiro nosso de embarcar nas nossas ideias mesmo. A gente... muitas das coisas que a gente foi fazendo, né, foi ao longo do caminho, fomos descobrindo e sempre duvidando, né, sempre com dúvidas. Eu acho que é muito legal ser questionador nesse sentido. Eu acho que trabalhar com inovação, ou até mesmo com GenAI de uma maneira geral, é muito legal quando a gente questiona. Mas e se? Eu vi que acho que foi a Tabata que comentou, mas será que eu estou exigindo muito do robô? Vamos testar. A gente é muito do vamos testar. Eu acho que ter um parceiro que a gente confia, né, que a gente joga junto, que a gente já viu resultados interessantes, eu acho que faz toda a diferença, né? Você confiar no seu parceiro ali para poder ter ideia junto e seguir. Thaís, uma mensagem aqui do Gabriel elogiosa para você aí, ó. Tive a oportunidade de interagir com a IA da L'Oréal e fiquei impressionado com a precisão de identificar meu tipo de pele e as características e recomendar um produto ideal. Aí, ó. Parabéns. Muito bom. Fala pra gente também, Gabriel, nosso Gabriel aqui, que está conduzindo aqui com a gente, e depois o Antoniazzi, sobre essa questão das parcerias e como é que né, Gabriel, ser provocado pelos parceiros para também descobrir aí iniciativas, ações novas. É ótimo, a gente gosta de cliente assim, né? A Thaís e todo o time da L'Oréal são super parceiros, acho que viveram com a gente uma super evolução da própria tecnologia, né, Thaís? Quando a gente começou, se não me engano, no segundo semestre de 2023, até aqui, a própria tecnologia da inteligência artificial, da GupShup, evoluiu muito, né? O primeiro projeto a gente aprendeu muito junto. Eu falo muito isso no desenvolvimento de tecnologia. A gente... Não existe nada pronto. O agente de AI já é algo que acelera muito, né? Assim, do que tem hoje para o que tinha um ano atrás. Mas é muito legal quando a gente tem parceiros que estão envolvidos, né, que tem um time ali que está disponível, que entende, que está disposto ali a aprender rápido. É muito legal. E, assim, reforço o que você falou, Ayana. Assim, o que a GupShup oferece? A gente tem uma plataforma que torna muito mais rápido. Se a L'Oréal falasse assim, pô, tem muita empresa que vai estar falando isso, eu quero desenvolver a minha própria inteligência artificial. É possível, mas vai gastar muito tempo, muito esforço, vai errar muito mais do que o necessário, né? Quando você conta com um parceiro como a GupShup, que tem uma plataforma que acelera a construção e tem profissionais que ajudam na expertise da construção, no nosso caso de conversas, você pode focar muito mais. E aí a L'Oréal, por exemplo, entra muito com a expertise de produto. A gente não entende assim, nem 1/10 dos produtos da L'Oréal quanto a Thaís e o time, né? Mas essas duas equipes trabalhando junto, muito rapidamente a gente construiu ali algo que gerou valor, igual a gente viu aí o Gabriel, meu xará, que comentou aqui, que gera valor efetivo para os clientes. Acho que isso é o mais importante. Então, a gente adora a parceria com a L'Oréal e tantos outros clientes. Nosso produto tem evoluído muito. A gente lançou recentemente os nossos produtos de agentes de AI, todo muito mais rápido, a construção de agentes para tarefas específicas, mas a gente consegue fazer das coisas mais simples as coisas mais complexas, né? Mas é sempre fundamental que a gente tenha dentro dos nossos clientes, dentro dessas empresas, os times engajados, prontos aí para botar a mão na massa e construir essas conversas. Posso começar aqui, Ayana? Claro, vamos nessa. Então, acho que um ponto aqui, só para tentar concluir, e eu já falei isso lá no nosso evento lá, que é o pós-RNF, que a gente fez pós-vinda NRF,
que acontece? Muita gente testando muitos modelos, né, de IA, independente de quem é o provedor, né? Uma das coisas que eu recomendo aos nossos clientes de forma agnóstica é: entenda seus problemas ou suas dores, entenda qual é a solução que pode ser a melhor possível para atender aquelas dores e, principalmente, monte um business case. E aí, quando eu falo business case, entenda os seus custos associados àquela solução, entenda qual o benefício que aquele agente de IA, qualquer ele que seja, vai te gerar, para você conseguir saber o seu benefício e seu custo no longo prazo. Então, algumas vezes eu vejo alguns provedores, independente de quais sejam, às vezes falam: não, faz uma POC aqui, faz um teste, e não fica muito claro qual é o próximo passo. Acho que, caso real aí, a L'Oréal e a GupShop fizeram um trabalho excelente de identificar a dor, saber a necessidade específica e realmente, né, dito até pelos nossos comentários aqui, teve um resultado muito importante e relevante. Eu não vejo isso em geral nos casos aí, nos clientes que a gente tem olhado, e as pessoas ficam um pouco perdidas, porque tem muito acesso e muito, como a Thaís falou, muita oferta de ferramentas. Então, eu acho que, assim, uma mensagem principal pensa um pouco, se quiser chamar a Gouveia Consult para ajudar, a gente ajuda, mas, assim, montar o seu, que a gente chama de pipeline, ou seja, qual é o seu pipeline de problemas que você quer resolver, que possíveis soluções e quanto custa versus seu benefício. Se você não montar um pouco esse roadmap, em geral, você lá na frente vai tomar uma surpresa. Então, a Thaís foi muito clara em dizer: eu tenho muita oferta dessas coisas, mas, cara, como é que eu defino o que é o bom, o que é o ruim, o que vai me atender? Acho que essa é uma reflexão. O que vai aparecer o DeepSeeker 2, vai aparecer o IA da Tencent, vai aparecer o Gemini, e cada vez mais a gente vai ver ferramentas e soluções e aplicações. O que você vai usar no seu dia a dia e para que você precisa daquilo. Essa é a mensagem principal. Muito bom. Thaís, qual seria a sua mensagem, sua reflexão, como usou a palavra aí, o Antoniazzi, final aqui para o nosso público, nossos convidados? Muito bom. Eu acho que, pegando carona no que o Marcelo estava falando, eu acho que ter um objetivo claro, né, um desafio de negócio para você responder com isso, e saber que, por mais legal que seja, não é só legal, é negócio. Então, você tem que estar muito pronto para poder propor para o time, colocar inputs interessantes nesse prompt, como o Gabriel disse, né? A gente precisa prover materiais interessantes para a CA ser treinada, para aí sim a gente começar a testar. Então, acho que tem que ser muito pronto, porque às vezes as pessoas vão muito na onda do: nossa, que legal. É muito legal a inteligência artificial, mas não está 100% pronto para conseguir ativá-la da melhor maneira possível, né? E eu acho que uma outra reflexão que fica é justamente a importância que a gente tem ainda também no agente humano, né? O agente humano para treinar essa AI, para ser ali talvez um step final, né, de uma AI que faz uma triagem muito interessante também para esse agente. Então, acho que sempre tem em mente isso, mas eu acho que, assim, uma mente de inovação que queira estar aberto para testar realmente, eu acho que é, assim, ponto 1. Aí depois você vai galgando o caminho para você ter um case de sucesso. Total. Gabriel, o que você tem a dizer aí das suas reflexões, enfim, insights finais para o nosso público, enfim, de tudo que a gente falou aqui, dicas, por onde começar, enfim, o que você diria aí, principalmente? Acho que a inteligência artificial está aí, não tem mais essa de quando chegar, será que eu vou usar ou não vou? É isso, inteligência artificial é presente e futuro, então precisamos todos, em âmbito pessoal e profissional, aprender como explorar isso, né? São vários desafios, é uma tecnologia, como qualquer outra, exponencial, então o que existe hoje, talvez daqui a 18 meses, vai ser completamente diferente, vai ser muito mais avançado, vai ser muito mais barato, mas a gente tem que tá explorando. Quando a gente pensa no que a gente faz dentro da nossa empresa, enfim, como que eu aplico inteligência artificial para otimizar o que eu faço,
para gerar mais resultado, para diminuir meu custo, para vender mais, enfim. Isso que a Thaís falou, pensar, planejar, contem com parceiros como a GupShup, a gente está no âmbito conversacional, tem várias empresas de inteligência artificial muito legal em diferentes frentes, então acho que é isso, assim, é pensar mesmo, assim, a partir de hoje, como que eu posso aplicar a inteligência artificial no que eu faço, no meu dia a dia, e colocar isso no ar. Tá disposto a errar, aprender e fazer isso rápido, né? Hoje, é uma frase que eu gosto muito, assim, antes era o peixe pequeno, o peixe grande comia o peixe pequeno, né? Hoje o peixe rápido come o peixe lento. Então, qualquer empresa, independente do tamanho dela, talvez a empresa que vai tomar o lugar dela não vai ser uma outra empresa gigante, vai ser dois adolescentes numa garagem criando algo super revolucionário. Então, é isso, aplicar tecnologia e gerar resultado. Muito bom. Vou finalizar aqui com uma frase do Aelson, que está aqui também nos comentários, que é: IA é um caminho sem volta, é aceitar o quanto mais cedo implementar, mais cedo impulsionará os negócios. E é isso, né? Porque no fim das contas a gente está falando aqui justamente de negócios. Gente, super obrigada a todos que acompanharam aqui esse webinar no público virtual aqui nosso. Obrigada especialmente também a GupShup, que promove esse webinar aqui com a Mercado e Consumo, a Gabriel Queiroz, Marcelo Antoniazzi e a Thaís da L'Oréal, Marcelo da Gouveia Consulting, Thaís da L'Oréal, que nos trouxeram aqui tantos insights. A gente estourou o nosso tempo. É difícil não estourar quando a gente fala de um tema que está tão quente, né, na cabeça de todo mundo. Mas super obrigada a todos. Uma boa tarde. Lembrando que quem acompanhou esse conteúdo aqui, deixou de acompanhar o comecinho, ou enfim, não conseguiu ficar no final, vai ter acesso a esse conteúdo completo aí na plataforma, no canal do YouTube da Mercado e Consumo nos próximos dias, porque informação boa, importante, profunda é para ser compartilhada. Não é isso? Obrigada, gente. Super boa tarde.